Vamos abrir, irmãos, em Filipenses capítulo 2, os versos 14 a 16. Filipenses capítulo 2, os versos 14 a 16. Diz assim o texto: Fazei todas as coisas sem murmurações, na minha versão, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então, irmãos, aqui nós estamos vendo, dentro do contexto, o apóstolo Paulo continuando o seu apelo prático aos filipenses, apelo que começou no verso 12. Mas reparem que ele diz no verso 12, né, que nós devemos operar a nossa salvação com temor e tremor. Mas parece que Paulo sentiu como que ele não deveria falar somente de uma forma geral aos filipenses e, por extensão, também a nós, né? Mas que ele precisava descer a alguns detalhes, né? Se referir a algumas coisas que talvez sejam características da nossa natureza humana, que rondem, digamos assim, o nosso comportamento e provavelmente surgem na convivência entre os irmãos. Por isso, Paulo parece que, sentindo essa necessidade de preparar os filipenses de antemão para se precaverem contra essas coisas, não é? Ele escreveu esses versículos. Então, reparem que o apóstolo Paulo, ele diz uma coisa muito importante aqui no verso 14. Essa é uma das afirmações que a gente pode dizer que não é uma afirmação difícil de entender. Não existe nenhuma teologia profunda aqui. É algo muito claro, muito óbvio. Então, repare, se você tem de fato esse caráter cristão em você, se você realmente é filho de Deus, se você quer realmente ser irrepreensível, se você não quer que apontem o dedo para você para repreender você, então você precisa fazer, como diz aqui o apóstolo Paulo, todas as coisas, sem murmurações e nem contendas. E a pergunta aqui, então, lógico, é: o que são essas coisas todas? São todas as coisas que Deus requer que nós façamos. Faça tudo aquilo que Deus requer de você, sem murmurações e sem contendas. Talvez a gente possa dizer que todas as coisas são todas aquelas coisas que operam a nossa salvação. Ou seja, tudo aquilo que envolve o operai a vossa salvação, do versículo anterior. Então, essas coisas, diz o apóstolo Paulo, precisam ser feitas sem murmuração. E lembrem que o apóstolo Paulo tinha muita experiência com igrejas, né? Ele conhecia o que acontecia nessas igrejas, né? Ele conhecia talvez as armadilhas em que muitas igrejas caíram, e essas armadilhas que podem ocorrer também na nossa própria vida, na nossa peregrinação por esse mundo. E o apóstolo Paulo conhecia mais do que as igrejas, ele conhecia também o Velho Testamento. E ele conhecia as desventuras pelas quais o povo de Israel passou com relação a manifestação de certos tipos de comportamento e que são inerentes à nossa natureza. Isso é muito importante, né? E um exemplo prático está no capítulo 10 de Coríntios, da primeira epístola aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo ele aplica os fatos da peregrinação do povo de Israel no deserto à nossa própria vida. E ele diz no verso 11 de
capítulo 10, ele diz assim: ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Repararam aqui? Tudo aquilo que aconteceu com o povo judeu é uma figura daquilo que acontece na nossa própria vida. E foi escrito para nossa advertência, para nos avisar. E vejam aí particularmente o verso 10 de 1 Coríntios 10, ele diz assim: não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Repare, não murmurem. E o apóstolo Paulo está aqui na Epístola aos Filipenses dizendo a mesma coisa. Façam tudo o que for necessário para que vocês operem a salvação de vocês, mas sem murmuração. E eu queria lembrar também o Salmo 106, os versos 24 a 27, onde o salmista ele fala da rebelião de Israel, né, no deserto, e diz assim: também desprezaram a terra aprazível. Qual é a terra aprazível? A terra onde eles estavam agora, né? Depois de tanto tempo, o salmista aqui agora está dizendo: essa terra onde nós estamos vivendo. Os nossos antepassados desprezaram essa terra que é aprazível. Não creram na sua palavra. Antes, murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Por isso, levantou a sua mão contra eles para os derrubar no deserto, para derrubar também a sua semente entre as nações e espalhá-los pela terra. É como se, então, irmãos, o apóstolo Paulo estivesse dizendo: reparem no Antigo Testamento, reparem no povo judeu. O que Deus fez com o povo judeu? Eles eram cativos no Egito e Deus os libertou da escravidão no Egito, da mesma forma que Deus nos liberta da escravidão do pecado. E da mesma forma como eles peregrinaram no deserto em direção à terra prometida, nós também devemos considerar que a nossa vida cristã é uma grande peregrinação numa espécie de deserto em direção à terra prometida. Então, Paulo está como querendo dizer o seguinte: o primeiro passo de Deus foi a conversão de vocês. E agora, Deus está conduzindo vocês numa peregrinação até a terra aprazível, até a Nova Jerusalém. E vocês têm que saber, precisam saber, que nessa peregrinação Deus vai colocar vocês em algumas situações muito parecidas, em situações similares àquelas que Deus colocou o povo de Israel no deserto. E é muito importante que vocês aprendam com o erro deles e não cometam os mesmos erros. Primeiro erro, não murmurem. Não murmurem, porque eu desde já estou advertindo a vocês que Deus vai colocar vocês em certas situações difíceis. Por exemplo, onde não vai haver água. Por exemplo, onde vai estar muito quente. Vai haver dia em que não vai haver fartura de pão. Vai haver dias em que talvez os amalequitas estejam lá na esquina te esperando. Vocês vão estar sendo levados a lugares onde vocês não gostariam de estar. E a tendência de vocês é a mesma tendência, a nossa tendência é a mesma tendência do povo de Israel no deserto. Qual é a tendência? Por que Deus está fazendo isso comigo? Eu sou um filho tão obediente, eu não mereço isso, não é? Mas que saudade do tempo que eu estava no Egito, em que eu tinha alhos, cebolas, né? E melões. Então nós precisamos saber que esse tipo de conversa, ou talvez a gente possa dizer, né, num português mais terra a terra, esse tipo de conversinha, essas murmurações, são um sinal de rebelião, são o fruto de um coração não regenerado. Então, o primeiro passo na decadência da vida de um cristão é exatamente duvidar do amor, do cuidado, da sabedoria e da soberania de Deus. E isso, irmãos, estraga a nossa vida. Isso toma conta de nós e nos corrói como a ferrugem corrói. Né? E, na realidade, foi esse espírito
de queixa, de queixume, de murmuração, que arruinou o povo de Israel no Egito, no deserto. Né? A murmuração nos deixa deprimidos, né? Nos deixa sem força e tira até a nossa capacidade de pensar com clareza. Talvez a gente comece a se achar o único sofredor nesse mundo. Só eu passo por essas coisas, ninguém mais passa por isso que eu estou passando. Né? E tudo isso, diz Paulo, né, é inerente à sua natureza decaída. E traz desonra, e talvez a gente possa dizer, né, traz até má reputação ao nome do Senhor. E, frequentemente, quando nós pregamos coisas parecidas, a gente possa encontrar pessoas na assistência murmurando. Murmurando. Ah, é fácil falar, né? Mas se você soubesse as coisas que eu tenho passado, né? Se você soubesse o que eu tenho enfrentado, aí você diria, é impossível não murmurar. Você tem toda a razão de murmurar. Né? Mas então, antes de murmurar, que tal a gente lembrar do caráter de Deus? Né? Ele é santo, ele é sábio, ele é justo, ele é onipotente, ele é grande. E nós? O que nós somos? Nós não somos pequenos? Nós não somos também pequenos no nosso entendimento? Pequenos na nossa visão? Nós frequentemente não analisamos as coisas de uma forma muito insensata. Nós não cometemos desatinos. Hoje o nosso irmão falou, fulano de tal, diante de tal e tal e tal situação, a expressão dele é, perdeu a cabeça. O irmão perdeu a cabeça. E nós frequentemente não fazemos, não acontece isso conosco também, perdemos a cabeça. Então, quando nós nos sentimos tentados e com aquela inclinação a nos revoltar, né, e a perguntar por que isso, Deus? Né? Por que aquilo? Nós precisamos lembrar da fidelidade de Deus e que Ele está à semelhança de Deus no povo, com o povo no deserto, nos guiando como uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Uma nuvem invisível agora e uma coluna de fogo invisível, mas Ele está lá, nos guiando. E o que nos cabe? Nos cabe, irmãos, nos contentar com as cartas que Deus nos deu e não ficar nos queixando de que as cartas não são boas e jogar o jogo da vida com as cartas que Deus nos fornece. Compete a mim, a você, esse contentamento com aquilo que nós temos e que o fato de nós não entendermos o que nós estamos passando não significa que Deus errou conosco, não significa que Deus esqueceu de nós. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, nós temos que entender também qual é o principal propósito de Deus com relação à nossa vida. O principal propósito está aqui, a nossa santificação. O propósito de Deus não é que você se divirta a beça nessa vida, né? Para valer. Não é que você seja muito rico, trabalhe pouco. Não é isso. Ele está preocupado com as nossas almas. Eu, essa semana, fazendo a compilação do comentário sobre Marcos capítulo 8, vou dar um spoiler para vocês. Né? Jesus diz assim, lá para o final do capítulo, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E o Matthew Henry, um dos grandes comentaristas da Bíblia, ele diz assim, esse, na verdade, é o pior negócio que o homem pode fazer ao longo da sua vida. É o negócio pior que nós podemos fazer. Às vezes nós caímos em certas armadilhas, perdemos dinheiro, mas o pior de todos é esse. Né? Uma frase muito simples e que diz tudo. Então, o propósito de Deus, a preocupação de Deus é com as nossas almas. E Ele disse que Ele quer nos purificar. E Ele vai nos purificar, apesar de nós mesmos.
Ele vai nos aperfeiçoar e vai nos levar a um estado realmente de absoluta perfeição. E é por isso, irmãos, por causa desse propósito de Deus e por causa da nossa insensatez, é que ele faz certas coisas que nós não gostamos. Né? Porque, na verdade, a nossa tendência é desfrutar desse mundo à custa da nossa alma. Mas Deus, como eu disse, ele põe a nossa alma em primeiro lugar. Por isso, justamente porque Deus tem tanto interesse em nós, é que ele pode tirar de nós coisas que podem ser até lícitas, mas que nós acabamos permitindo que se interponham entre nós e ele. Ele pode nos amar tanto que pode levar de nós uma pessoa querida, que pode nos fazer perder muito dinheiro, empobrecer financeiramente, que pode nos fazer adoecer e até mesmo pode fazer com que a gente morra, para que o bem supremo dele, que é a nossa alma, seja preservado. E se você está convencido de que tudo isso que eu acabei de falar é verdade, então, de forma negativa, não murmure. Volte aí aos versos 5 a 8 de Filipenses 2. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando a respeito de Jesus, de como ele se esvaziou da sua glória e de como Deus conduziu o seu filho a lugares muito, muito estranhos. Ele conduziu o seu filho ao deserto para ser tentado. Ele fez com que Jesus fosse perseguido por muitos inimigos, por zombadores. Ele fez com que Jesus fosse exposto a gente que tinha o objetivo de desacreditá-lo, de arruiná-lo. E você pode ver também Jesus no Getsêmani, suando lágrimas de sangue. Você pode ver Jesus perante o sumo sacerdote, perante Herodes, perante Pilatos. E o que nós vemos aqui, irmãos? Você pegue todos esses episódios e você nunca vai ver Jesus murmurando. Por quê? Ele nunca murmurou. Nunca murmurou. E o apóstolo Paulo, ele diz no verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E que nós nos lembremos também do terceiro mandamento, não tomar o nome do Senhor em vão. E se você for ver lá a análise do Catecismo Maior, os pecados proibidos, é exatamente esse: murmurar, se queixar da providência e dos decretos de Deus. Eis aí a providência de Deus para as nossas vidas. Onde quer que nós estejamos, nas circunstâncias em que nós estamos, no momento em que nós estamos, eis aí a providência de Deus para a nossa vida. Em vez de murmurar, como diz o apóstolo Paulo também mais adiante aos Filipenses e também aos Tessalonicenses, em todas as coisas nós devemos fazer o quê? Dar graças. Em tudo dai graças, porque essa é, de fato, a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Dar graças porque Ele é bom. Dar graças porque Ele é santo. Dar graças porque Ele sabe de coisas que nós não sabemos. Dar graças porque Ele é a absoluta sensatez e nós somos insensatos. Dar graças porque Ele está nos moldando dia a dia e porque, como diz o profeta Jeremias, o fim que Ele quer nos dar é um fim bom. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Pai Celeste, obrigado mais uma vez por esta pequena meditação na Tua palavra, Senhor Deus. Pequena, mas profunda. Profunda porque nós somos rebeldes, Senhor Deus. O nosso coração não gosta dessas coisas que acabaram de ser ditas, Senhor. Nós não gostamos de passar por certas coisas. E nós lemos na Tua palavra que muitos servos Teus foram colocados em lugares muito estranhos, na boca de peixes, em fornalhas ardentes, em covas de leões,
Nós vemos, Senhor Deus, que muitas vezes eles ficaram em situações desconfortáveis e nós sabemos, Pai, pelo menos na nossa mente, que o Senhor não deseja o nosso bem-estar, mas deseja o nosso bem. E pelo nosso bem, muitas vezes nós somos colocados em desertos, em situações, Senhor Deus, muito desagradáveis. Que possamos ter essa sabedoria de compreender que não estamos sós neste mundo, que há um propósito para todas as coisas, mesmo que venhamos a desconhecê-lo momentaneamente. O Senhor disse a Pedro que o Senhor faz, não compreendemos agora, compreenderemos depois. E assim, Senhor Deus, que possamos ficar no nosso lugar, pôr-nos no nosso lugar, sabendo que o Senhor é Deus. E assim, Pai, que possamos nos negar dia a dia a nós mesmos. Dia a dia tomar a nossa própria cruz para segui-lo, Senhor Deus. Abdicar da tentativa de controlar aquilo que não pode ser controlado por nós. E nos ater àquilo que é da nossa responsabilidade, vivendo, Senhor Deus, com tranquilidade, sabendo que pomos as nossas vidas nas tuas mãos e o mais o Senhor há sempre de fazer por nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ter paz, mesmo no meio da tribulação. E que possamos cantar: o meu louvor é fruto dos lábios que confessam o teu nome. Ainda que os montes se levantem e que cadeias, Senhor Deus, sejam colocadas nas nossas mãos e nos nossos pés, ainda que os rios tumultuem e espumejem, Senhor Deus, há perfeita paz nas moradas do Altíssimo, Senhor. Possamos encontrar esta paz e esse descanso que só podemos encontrar no Senhor, na obediência, Senhor Deus, e na conformação à tua vontade. E assim que possamos viver para a glória, honra e louvor do teu santo nome. No nome de Jesus. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.